Depois de mais de 20 anos do fim do anime de Digimon 02, nós, os fãs, fomos surpreendidos com um novo filme de Digimon 02 chamado Digimon 02 The Beginning. E melhor ainda, o filme não ficou lá no Japão como normalmente os filmes de Digimon costumam ficar. Este, especialmente, foi lançado aqui no Brasil, dublado e nos cinemas. Eu nunca achei que eu ia assistir um filme de Digimon no cinema. E eu fui assistir logo na estreia, dia 30 de novembro. Eu estava lá na sala de cinema vendo Digimon The Beginning. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o que eu achei do filme. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. O filme se passa 10 anos após os acontecimentos de Digimon 02, ou seja, no ano de 2012. E logo de cara a gente vê um Digitama enorme, gigantesco, bem em cima da Torre de Tóquio. E ele exala uma aura dourada, uma energia dourada, que pode ser sentida por todo mundo. A turma de Advent, Tai, Matt, Sora, Izzy, Joe, Mimi, eles são citados, alguns, mas nenhum deles efetivamente aparece na história. A história é 100% focada nos protagonistas de 02. E como eu disse, alguns deles são citados, como por exemplo o Izzy, que é conhecido como o maior conhecedor do Digimundo no mundo real, e o Tai por ser o embaixador do Digimundo no mundo real. Davis e seus amigos vão acompanhando as ações do Digitama, que desde que ele apareceu ele passou diversos dias sem apresentar nenhum tipo de mudança, ele ficava ali parado, flutuando sobre a Torre de Tóquio. E então eles veem uma criança, um jovem, uma pessoa da idade deles, escalando a Torre de Tóquio rumo àquele Digitama. E eles vão descobrir que este é Lui, o primeiro Digi escolhido. E a história desse filme se desenrola basicamente em volta do passado de Lui e tudo o que aconteceu com ele e seu Digimon, o Komon. O Komon é um Digimon especial capaz de realizar desejos, principalmente de seu parceiro Lui. E logo no começo, Davis e Ken são levados ao passado de Lui junto com o próprio Lui para ver como Lui conheceu o Komon. A história vai girar em torno dessa relação do Lui com o Komon e os Digi escolhidos tentando lidar com a situação com aquele Digitama. E o que a gente pode falar dos personagens é que eu gostei muito que eles mantiveram a essência de alguns personagens, como por exemplo o Davis. O Davis continua impulsivo e agitado e esquentado. A Yolei continua impulsiva e faladeira. Uma coisa legal é que a Yoli tá muito mais... Ela tá faladeira igual ela sempre foi, só que ela tá muito menos chata nesse filme. Então ela tá muito menos irritante. Então é uma personagem que fala muito, mas que ela tá muito boa nesse filme. O TK tá mais pensativo, mais na dele, mais estratégico. A Kari tá sempre alegre, positiva e pensando sempre pra frente. O Ken tá muito frio e calculista, completamente o oposto do Davis. E os dois no final formam uma dupla incrível. Eu gostei muito da relação dos dois no final. Tá muito mais madura a relação dos dois. E o Code tá sempre chato e mal-humorado. E ele mal tem fala. Os Digimons também mantiveram a sua personalidade. E o destaque vai pro Vimon de novo. O Vimon é sempre um caso à parte. Ele é um personagem muito característico. É ele que faz mudar a chave de todos os Digi escolhidos ali em relação à indecisão que eles estão tendo ali no momento. Eu estranhei um pouco a personalidade do Patamon, que ele tá meio bobão. E a Tailmon, ela tá muito sarcástica. Ela também não era a personalidade que ela costumava ter. Ela tinha ali umas tiradinhas ou outra, mas nesse filme ela tem muitas tiradas, muito sarcasmo nela. Então eu estranhei um pouco isso. E uma coisa assim, que vai parecer uma crítica, mas no final vocês vão entender que não é. Eu queria entender a fascinação que a Toei tem de todo filme de Digimon colocar um personagem que ninguém se importa. É o Willis, é a Meiko, mas dessa vez o Lui, mesmo tendo pouquíssimo tempo de tela, porque ele tem ali 1h30 ali para se desenvolver, a história do Lui é convincente e você se importa com ele no final. Eu gostei bastante do Lui, gostei bastante da backstory dele. É um personagem extremamente interessante e mesmo com pouco tempo de tela você sai se importando com ele. O filme traz diversas referências à série original, como trilha sonora. Tem Braveheart, tem Beat Hit, tem Target, tem toda a trilha sonora ali, antiga, braba demais. As cenas de Digievolução, todas refeitas em HD, remasterizadas, também tá lindo pra caramba. Inclusive a gente vê diversos Digi escolhidos que apareceram no final de Digimon 02, aqueles que aparecem em volta do mundo, todos ali mais velhos, como a Titius ali, a mexicana,
a Caterine, a francesa, os irmãos chineses, que eu não sei o nome, a Mina, a indiana, todo mundo aparece ali. E agora eu vou entrar um pouco em spoilers sobre a história, e caso você não se importe, continue aqui, mas caso você se importe e pretenda ver o filme, pode pular para esse tempo que está aparecendo aqui embaixo, que você vai direto para a parte onde eu vou finalizar sem spoilers. Primeiro que a história do Louis é triste demais, nossa, ele teve uma infância de merda, mano. Você tem uma mãe igual aquela vagabunda lá, que no dia do aniversário da criança, você cata ele põe de castigo na sacada enquanto tá nevando. Mano, deixa ele de castigo porque ele queria ver o pai dele que tá em coma, entubado. E aí ela fica pistola e ele faz xixi no sofá e ela fica mais pistola ainda. Não tem sentido uma mulher ser maluca desse jeito. Mas aí o Louis tava completamente triste e ele vê aparecer na frente dele a Digitama do Ukomon. E o Ukomon sai dessa Digitama e o Louis ganha o seu Digivice, aquele Digivice tradicional, também refeito, bem mais bonito. E o Ukomon fala que aquilo é o elo entre os dois, é o presente do Ukomon pro Louis, que aquilo era o elo entre os dois e que o Ukomon tinha a capacidade de realizar desejos. E o desejo do Louis era de ter amigos como ele. Na cabeça do Ukomon, ele começa a criar Digi-escolhidos, ele começa a forçar os elos entre Digimons e crianças humanas, o que vai acarretando em todos os acontecimentos de Adventures e Digimon 02. Pro Louis ficar feliz, ele também manipulava os pais deles, então a mãe dele passou a ser super dócil, super educada, boazinha, completamente diferente do que era aquela mulher insuportável. O pai acorda do coma assim, do nada. Mais pra frente a gente vai descobrir que a vida do Louis era praticamente O Louis estava sendo um fantoche na mão do Ukomon e o Ukomon não conseguia entender esses sentimentos do Louis, por que o Louis ficou tão triste. E aí o Louis tenta quebrar o Digivice dele pra destruir o elo entre os dois. E esse Digivice acaba batendo no olho do Louis, machucando muito o olho do Louis, e o Ukomon, num desespero, pega o próprio olho e coloca no Louis. E é por isso que o Louis, na história, no tempo real, passa o tempo todo com um tapa-olho, que é pra esconder esse olho bizarro do Ukomon. Sem falar que a aparência do Ukomon é típica de um Digimon que vai virar vilão. Eu esperava uma Digievolução pro Ukomon ficar maluco assim, mas não teve. Eu gostei também bastante da forma como eles mantiveram algumas informações do epílogo, né, que se passa em 2027, como por exemplo o Davis ser fascinado por cozinhar macarrão, já começa a mostrar o início da relação do Ken com a Yoli, o Ken tentando chamar ela pra sair, mas ele ainda ali meio sem jeito. Infelizmente a gente não teve novas evoluções, por exemplo, a gente não teve nenhuma nova forma do Imperial Dramon, o Shakomon e o Sylphimon não atingem sua forma Mega, que a gente esperava que fosse um Slash Angemon e um Valkyrimon, eles infelizmente não aparecem, mas a gente tem Digievoluções clássicas remasterizadas, inclusive a da Tailmon pra Angelomon, que tá linda demais. Mano, como eu surtei naquela hora. Quando o Louis conta toda essa história para os Digi-escolhidos, eles decidem que o certo era eliminar o Ukomon. Porém, principalmente o TK, ele temia que eliminar o Ukomon fosse quebrar o elo entre ele e o Patamon, e que essa amizade, essa relação entre humano e Digimon fosse desfeita. Então aí é onde entra onde o Vimon é foda. O Vimon é o primeiro Digimon que levanta e fala assim: não, minha relação com o Davis não é artificial, não foi ninguém que criou, minha relação com ele é verdadeira e nada vai quebrar. O Louis fica meio pistola, né, porque o Louis já não acreditava mais nessa relação humano e Digimon, ele acreditava que essa relação nunca deveria ter existido, porque até onde ele sabia, e o que é contado nesse filme, é que é uma relação artificial criada pelo Ukomon. E aí todo mundo cai na real que é isso mesmo que o Vimon falou. Eles vão pra batalha, o Ken e o Davis evoluem os seus Digimons para Imperial Dramon, vão até o máximo mais perto possível do Ukomon, e o Louis entra ali no corpo do Ukomon, volta no tempo, consegue conversar com o Ukomon, colocam o que eles estão sentindo, tem uma conversa muito franca, se entendem, e o Ukomon fala que um dia eles vão se reencontrar, que agora era a hora deles dizerem adeus. O que ele quis dizer é que era para os Digi-escolhidos destruírem ele, que um dia o Ukomon voltaria. Então é isso que eles fazem, eles se juntam. Eu achei que faltou muito, teve pouca cena de ação. Eu gostaria de ver mais cena de ação, embora as cenas estejam lindamente animadas. O Shakomon, que é um vaso, tá super bem móvel, tá muito legal ver ele. Assim, dentro das limitações que o próprio Digimon tem, ele tá muito bem animado. A Sylphimon, cara, impecável. E o Imperial Dramon, forma dragão dele é
brabíssima, né? A minha forma favorita dele. E a forma guerreira usando aniquilador final. Cara, eu gostei muito. A partir daqui, os spoilers acabaram. E apesar dos pesares que eu citei ali na área dos spoilers, eu gostei bastante da animação, como eu disse. Só que eu acho que faltou um pouco de ação. Foram poucos minutos de ação, de luta entre Digimons. Tá? Eu acho que poderia ter mais. Para 1h30 de filme, eu achei que aquele pouco minuto aquela pouca ação no final foi pouco pro filme. Eu acho que poderia ter mais uma ceninha ou outra ali no meio. Mas ver as cenas de Digievolução refeitas, mano, Nossa, eu arrepiei tanto nessa parte, velho. A hora que todos os Digimons digievoluem com as cenas refeitas. Inclusive, tem um acontecimento que... A primeira vez que o Vimon e o Wormmon digievoluem, toca Braveheart, tá? Só que não sai do Digivice, sai do telefone deles, tipo um smartphone. Parecia que seria um upgrade do Digivice, do D3, mas na verdade depois eles pegam o D3 de novo e não fica muito bem explicado o que era esse celular deles. E eu ainda não sei explicar exatamente o porquê que eu gostei tanto, mas apesar dos Digi escolhidos terem menos importância, porque era o que eu queria, que eles tivessem bastante importância, eu gostei muito da história do Lu e eu acho que foi isso que me cativou bastante. É uma história que sustenta o filme. E pra mim é o melhor longa de Adventures já feito. Bom, agora vamos falar da dublagem. Muita gente ficou com o pé atrás da dublagem porque alguns dubladores originais não estariam de volta. E foi realmente o que aconteceu. Mas ela tá incrível, tá impecável, mas infelizmente nem todos os dubladores originais puderam estar de volta. Os dubladores do Davis, da Kari, do TK e do Wormmon não foram os originais, não foram os que deram a voz lá na série. Bruno Pontes e Indiane Christine, as vozes de Davis e Kari, se aposentaram da dublagem. Eles vivem suas vidas normalmente, mas eles abandonaram a dublagem há alguns anos e eles não dublam mais. Não sei se chegaram a ser procurados, mas de qualquer forma eles não dublam mais, então eles estiveram fora da dublagem do filme. Agora a parte triste é o Caio César, que é a voz do TK e do Harry Potter. Ele foi morto em 2015, ele era policial militar, ele participava da unidade pacificadora das favelas, e ele acabou levando um tiro e acabou falecendo. E a Angela Bonatti, a voz original do Wormmon, ela parou de dublar após ela ter sido diagnosticada com Alzheimer. Por motivos de saúde, a Angela Bonatti também não dubla mais, ela ainda está viva, mas ela está com um caso de Alzheimer e ela não dubla mais. A única ressalva que eu tenho com relação à dublagem é uma questão muito particular minha. O dublador do Ken é o mesmo dublador do Billy de Power Rangers. E vocês já sabem aqui no canal, quem me acompanha sabe que eu sou fascinado pelas duas franquias. Então teve momentos que eu ouvia a voz do Billy no Ken. A voz original do Ken, ela era um pouco mais suave, um pouco mais inocente, um pouco mais infantil. E agora o Ken, com 21 anos, se eu não me engano, não tem mais por que ter essa vozinha. Então ele incorporou a voz e ficou muito parecida com a voz do Billy, que deve ser praticamente a voz dele original. Então é isso, galera, esse foi o meu vídeo sobre Digimon 02 The Beginning, o início. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você pretende assistir o filme, se você não vai assistir o filme, se você vai esperar sair aqui para download, para torrent, em algum streaming, qualquer coisa do tipo. Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!